temas que têm sido debatido com frequência em Santa Catarina é a questão da chamada aposentadoria de ex-governadores. E o tema vem à tona no momento em que no Congresso Nacional debate-se uma reforma da Previdência. A reforma da Previdência proposta no Congresso Nacional é uma reforma que, se passasse, penalizaria e muito o trabalhador rural, a mulher e o trabalhador brasileiro de maneira geral, porque vai ao exagero de exigir 49 anos de trabalho para que a pessoa tenha uma aposentadoria integral. 49 anos. É, sem dúvida nenhuma, um exagero. E nós temos esta questão relativa à remuneração dos ex-governadores e ex-viúvas, etc. Em determinado instante, se criou este instituto. Mas os tempos, senhor presidente, mudaram. Uma série de benefícios que havia no passado, hoje, em função de várias questões, não são aceitos. O mundo muda muito. Se aceitou em determinada instante a escravidão, se aceitou em determinada... Eu lembro quando fumar num recinto público era uma coisa normal. Hoje, a reação contra isso... Então, há uma reação popular contra essa remuneração ofertada a ex-governadores. E acho que chegou o tempo de mudar. Tem horas, tem momentos que as coisas chegam a seu tempo. A emenda do padre Pedro, ela ficou aí dormindo um tempo, mas encontrou o seu tempo agora. Há outras propostas, sei que o deputado Maurício tem uma emenda, o deputado Kennedy apresentou. Nós temos que achar a melhor fórmula, e eu acho que é a fórmula que atende a população de maneira geral. Uma fórmula firme, dura, que realmente pare com este benefício para trás, para o presente e para o futuro. Nós estamos dentro da maratona proposta pelo presidente, deputado Silvio, deliberando sobre os vetos nesta casa, que são mais ou menos uma centena, e este especificamente de um projeto de lei de 2012, do então deputado Dado Xerém, e que obriga o Estado a tratar das pessoas com dependência química. O projeto faz referência à Lei Federal 10.216, de 2001, que é a lei do então deputado Paulo Delgado, que disciplinou e foi chamada Lei Antimanicomial e tratou da questão, inclusive, do internamento, chamou de internamento voluntário, involuntário e o internamento compulsório dependente químico. E esse é um grande debate que tem no Brasil. A referida lei, ou projeto de lei aprovado pela esta Casa, do deputado Dado Xerém, ele é considerado pela Procuradoria-Geral inconstitucional em função de algumas coisas. A primeira argumentação é uma argumentação clássica, que sempre a Procuradoria traz, que institui ações governamentais e impõe a sua execução a órgãos do Poder Executivo. Ora, esta questão de imposição ao Poder Executivo, e que vem sendo defendido de forma férrea aqui no Estado, dizendo que o Parlamento não pode entrar em nenhuma questão relativa à atribuição do Executivo, me parece muito frágil a partir da Emenda Constitucional 32, que tirou isso da Constituição. Até então dizia explicitamente que, no artigo 61, que o Parlamento não podia dar iniciativa para as leis que tratassem de atribuições do Executivo. Isso foi retirado. Se criou no Brasil a figura do decreto autônomo. Hoje, inclusive, o Executivo pode mudar atribuições de um órgão para outro sem precisar de lei.
pode extinguir cargos vagos sem precisar de lei, se criou a figura de decreto autônomo, decreto que não regulamenta uma lei. Então, eu acho que há espaço grande para que o parlamento brasileiro diga que pode, sim, criar atribuições. E eu lembro aqui, já repeti várias vezes, várias leis aprovadas no Congresso Nacional nessa linha. Nesta linha. Lei no Congresso Nacional criou a obrigatoriedade do SUS fazer cirurgia para as mulheres de mama, reparadora. Lei que obrigou o SUS a fornecer fitas para diabéticos, lancetas, tal. Inclusive foi o relator no Congresso Nacional. Lei que obrigou a fornecer medicamentos para tratar AIDS. Há uma série de medidas, mesmo esta lei, que eu me referi aqui, e que o projeto se refere, que é a lei do Paulo Delgado, é uma lei de iniciativa do Legislativo, mas lá o Executivo não veta. Ele não veta. Claro que ele vai deliberar em função, porque a obrigatoriedade, se levar o pé da letra, já há obrigatoriedade pela Constituição de atender todo mundo na questão de saúde. Aí vem a segunda questão, que é um argumento muito frágil, que usa a Procuradoria e subscreve o governador. Não tem orçamento. Bom, tem dezenas de decisões no STF, e por isso que eles não citam aqui, porque eles não podem citar, porque as decisões do STF são ao contrário. O que elas dizem no STF? Uma lei não é inconstitucional porque não tem nada no orçamento. Ela apenas não pode ser aplicada, ela tem que ser aplicada a hora que tiver orçamento, ela não vai ser aplicada naquele ano. No ano seguinte, se o legislador entender que tem que colocar orçamento, ele coloca, ela não pode ser aplicada, ela apenas sobresta no tempo. Tem várias decisões sobre isso no Supremo Tribunal Federal. Posso, inclusive, se a Procuradoria do Estado assim desejar, se quiserem, posso fornecer, porque eles fazem lá um Ctrl+C, Ctrl+B sempre. Então, eu entendo que, claro, aqui cria obrigatoriedade de internamento, o projeto é firme, mas os argumentos da Procuradoria e do governador não são sólidos. Eu vou votar pela derrubada do veto do eminente senhor governador. Vou votar não. Este é outro projeto em que o eminente deputado Neudi Sareta, que é o presidente da Comissão de Saúde dessa casa, preocupado com questões afetas aos portadores de hepatite, cria para o Executivo algumas atribuições. O governo vetou. A argumentação do veto é a mesma anterior. E se vocês olharem, inclusive, ó, não há nenhuma letra diferente. É exatamente igual, é Ctrl+C, Ctrl+V. É exatamente as mesmas palavras, né, tratando, só muda o nome do projeto em cima. E a argumentação são duas. As argumentações por veto são duas. A primeira é a iniciativa. A pergunta é, esta que tivemos um pequeno debate com o deputado Darcy. É possível o parlamento ter iniciativa de projetos de lei que criam atribuições para o Executivo? Eu reconheço, eu já falei várias vezes aqui, não precisava dizer, que essa decisão, há várias decisões no Supremo dizendo que a iniciativa pode ser questionada para criar atribuições. Entendo, argumento aqui, que a partir da emenda constitucional 32 houve uma modificação e é possível este novo entendimento. E ainda argumento repetidamente aqui que nós, deste parlamento, somos subalternos ao Executivo, quando não impomos nossa vontade. Vejo o que o Congresso faz. O Congresso aprova toda semana, projetos que criam atribuições para o Executivo. Toda semana aprova. O Executivo não vai para o Judiciário argumentar, nem veta, e não vai para o Judiciário dizer que é inconstitucional, como faz o Executivo catarinense. Não faz isso. O Congresso Nacional aprova projetos. Projeto obrigando o SUS a fazer uma cirurgia de mama reparadora.
obrigando o SUS a realizar a cirurgia bariátrica, obrigando o SUS a fornecer fitas, como falei aqui, para os diabéticos, lancetas, obrigando o SUS, um projeto do Sarney, na época, a tratar a AIDS, depois foi incorporado. Então, nós, e é isso que eu defendo, nesse quesito, que devemos impor a nossa vontade. A segunda questão, e aí eu peço a atenção do eminente deputado Darcy, que eles votam porque não está no orçamento. Então, vou ler aqui, já que é para ler decisão do Supremo, a DEI 484, DEI 1243 e tal. Com fundamento diverso, e nesses precedentes, deixou assentados no termo maior em exame as seguintes conclusões. Eventual irregularidade formal da lei impugnada só pode ser examinada diante de textos da LDO e da lei do orçamento anual catarinense. Não se está, pois, diante de matéria constitucional que possa ser questionada em ação direta, diz ele. Interpretação dos artigos 1º e 2º, parágrafo 1 do artigo 69 da Constituição, que é esse que fala que tem que estar, as coisas têm que estar no orçamento para serem realizadas. Atenuando o seu rigor literal. É a execução da lei que cria cargos e está condicionada a restrições previstas e não seu processo legislativo. É a execução da lei. O que cria cargos, o que cria atribuição é a execução da lei. Não é a lei em si. Prossegue ele. A falta de autorização nas leis orçamentárias, decisão do Supremo por unanimidade, torna inexequível o cumprimento da lei no mesmo exercício em que é editada, mas não no subsequente. Não pode estar no orçamento, porque não tem obrigação. Ainda não podemos aprovar nada. Não podemos aprovar porque não está no orçamento. Não está no orçamento porque não aprovamos. Claro, você aprova, não vai executar naquele ano porque não está no orçamento. Aí, no ano seguinte, coloca no orçamento. Porque se tiver que estar no orçamento mesmo para aprovar a lei, não tem lei, nunca. Não é? Então, a decisão do Supremo, sabiamente, diz, no máximo, adia no tempo. Então, chama a atenção do eminente deputado Darcy, esta decisão do Supremo, também posso passar-lhe as mãos depois. Presidente, nós temos uma outra matéria de iniciativa do eminente deputado Aldo Schneider, em que ele pretende incluir, veja bem, incluir no conteúdo de debate, um assunto inerente à cultura negra, no conteúdo. E aí, o governo veta porque entende que isto é inconstitucional por dois motivos. Porque ofende o artigo 206 da Constituição, inciso 6º, que fala sobre a gestão democrática da educação. E segundo, de que não poderia o Parlamento legislar criando atribuições para o Executivo. Então, já que estamos falando aqui de decisões do Supremo, eminente líder do governo, vou citar uma decisão do Supremo em que se debate não a questão de um conteúdo, mas se é possível o Parlamento incluir uma disciplina. Uma disciplina. Isso tem várias decisões, entendendo que o Parlamento pode incluir uma disciplina. Não só o Parlamento Estadual, mas o Parlamento Municipal. No caso específico aqui, trata-se de uma ação, ADI, do Distrito Federal, cujo relator é o ministro Eros Grau, essa de 2004, em que se obrigava a incluir uma disciplina de estudos de trânsito, e o Parlamento foi além, diz que quem fizesse disciplina de estudo de trânsito não precisava fazer a prova da carteira de motorista. O Supremo entendeu que a segunda parte é inconstitucional da carteira. Mas a primeira parte, que é a inclusão da disciplina, disse o seguinte: é constitucional o preceito legal que inclui nova disciplina escolar nos currículos de primeiro e segundo grau do ensino da rede pública do Distrito Federal, conforme a competência comum. É competência comum
da União e dos Estados de legislar sobre educação. Não é competência dos Estados de legislar sobre a LDB, mas a LDB não trata de... A LDB trata de disciplinas básicas que são obrigadas a ser ministradas. As outras disciplinas paralelas, complementares, pode haver, sim, uma legislação estadual. Então, também está à disposição do eminente líder do governo, que ele está me trazendo papel, essa decisão aqui do Supremo, para que ele possa encaminhar, quem sabe, à Procuradoria, mostrando que é perfeitamente possível que o Parlamento proponha uma disciplina nova. Imagine um conteúdo. E aqui não estamos tratando do conteúdo para querer um conteúdo, queremos que ensine quais são as capitais do país, ou quais são os limites geográficos do país. Nós estamos tratando de uma coisa de discriminação. Nós queremos que inclua um conteúdo para discutir a questão do negro no país. Não estamos tratando de uma discussão se deve colocar quais são as capitais que têm que ser ensinadas ou não, qual é o método para ensinar matemática, ou física, ou química. Nós estamos, como nosso papel aqui, é um papel de incluir, discutindo da necessidade de que esse debate ocorra nas escolas. Portanto, passa longe, muito longe, de ser inconstitucional a proposta do eminente deputado Aldo. E passa longe também pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas, como é o princípio do recupero, a Procuradoria só cita aquilo que acha interessante, né? Ela tem quer vetar, então ela só cita as decisões do Supremo que lhe favorecem. As que não lhe favorecem, não cita. Princípio recupero.